pessoal, tudo bem? Mais uma questãozinha aqui do Enem 2020, a questão aqui 91, Enem 2020, caderno azul, certo? Vamos lá, a questãozinha falava um pouquinho pra gente sobre eletrização, beleza? Temos aqui um gatinho, esse gatinho ele vai lá, esfrega na calça do seu dono, certo? E ele fala, odeio eletricidade estática, ele ficou todo arrepiado, certo? Vou fazer aqui a resolução e depois aqui eu vou falar um pouquinho sobre eletrização. Temos a eletrização por atrito, por contato e por indução, certo? Vamos ler a letra A. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na figura? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato? Gente, o que a gente troca são elétrons, certo? Os átomos são, como um todo, né? O que compõe o átomo é o elétron e é o próton, certo? E outras partículas. E o que ocorre essa movimentação é de cargas, né? Principalmente de elétrons. Então a letra A não pode ser, certo? Ó, a letra B, diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Gente, o que na verdade acontece é diminuição do número de elétrons, certo? Ou aumento do número de elétrons. Essa carga fica desproporcional, beleza? Letra C, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Gente, aqui não tem a criação de novas partículas. O que a gente faz aqui é a transferência de partículas, certo? Eletrizadas, que no caso seriam os elétrons. Olha a letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, certo? Resposta letra D. Repulsão das partículas eletrizadas da calça e dos pelos do gato. Errado, certo? Porque é entre as partículas que estão no gato que estão fazendo uma repulsão. Vamos pensar no seguinte, tá? Vinícius, o que eu tinha que saber aqui para poder entender a questão? Primeira coisa, atrito, certo? Eletrização por atrito. Aí eu coloquei aqui, conhecer a tabela triboelétrica. O que é essa tabela triboelétrica? Vocês não precisam decorar. Até eu botei uma observação aqui, ó. Observação. Não precisa decorar, tá? Mas você tem que saber o seguinte em relação ao atrito. Ao se atritar um material com outro, por exemplo, vamos pegar aqui no caso, a gente pega aqui a pele humana, que seria aqui, na verdade, que a pele do gato. Atritar com um material ali seria um polietileno, um poliéster, que é a calça dele. Tá vendo que um tende a ficar positivo e o outro tende a ficar negativo? Vinícius, tem que saber quem tende a ficar positivo e quem tende a ficar negativo para o Enem? Não, eu quero que você saiba o seguinte. Toda vez que a gente atrita um material com outro, certo? Um deles vai ficar negativo e outro deles vai ficar positivo, independente de qual for. Tu tem que saber que a eletrização por atrito, você tem que saber que um vai ficar positivo e outro vai ficar negativo, certo? Tranquilo? Por exemplo, fiz um exemplo aqui, ó, pele humana mais isopor. Ela tende a ficar positiva e outra ficar negativa, beleza? Vamos lá. Por que eu falo isso? Olha só, reafirmando e entender como a questão correta. Ó, movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Aqui nós temos o potencial positivo e aqui nós temos o potencial negativos. Tá vendo que o campo elétrico vai ficar de positivo para negativo? E o elétron, como ser uma partícula negativa, ele tende a ir para onde? Do negativo para o positivo. Então, olha só, encaixa direitinho a letra D como resposta. Movimentação dos elétrons entre a calça e os pelos do gato, certo? A pele humana sempre vai ser mais positiva, que no caso é o gato. E aqui, no caso do isopor, coloca aqui como se fosse um polietileno, um poliéster, certo? Beleza? Vamos lá, Vinícius, como que acontece a eletrização por contato? Aqui vai depender muito da carga, tá? Eu botei um exemplozinho pra gente, mas ó, após o contato, a redistribuição das cargas. Se eu tenho uma carga de 2Q e aqui tem uma carga de mais Q, mais 4Q, soma delas, vai dar 6Q, certo? Aqui, ó, 6Q, e divide 3Q para um lado, 3Q para o outro. Vinícius, e se fosse uma carga negativa, por exemplo, Vinícius, aqui fosse 3Q, aqui menos 9Q, tá vendo que mais 3Q com menos 9Q vai dar mais 3Q com menos 9Q vai dar menos 6Q, menos 6Q dividido por 2 vai dar menos 3Q para cada, certo? Então vai depender da carga que ele está presente, tá? Indução. Igualmente ao atrito, certo? Cada um, após ser induzido, vai ter carga oposta. Lembra que eu falei para vocês aqui no atrito? Independente de quem que eu vou atritar, vai ter carga oposta. Então, ó, se eu tenho um indutor e aqui o induzido, tá vendo que o indutor tem carga positiva? No final das contas, ó, o indutor vai estar com carga positiva e o induzido vai estar com carga negativa. Tem esse processo de aproximação aqui, ó, vou dar um zoom até pra gente poder conversar um pouquinho, certo? Quando a gente chega aqui e aproxima o indutor do induzido, tá vendo que ele vai puxar as cargas negativas mais para perto e as cargas positivas mais para longe? Se nós ligar um fio terra, vai subir elétrons neutralizando essas cargas positivas e vai ficar tudo negativo. Nós afastar aqui, esse indutor vai ficar o quê? Negativo e positivo. Você precisa saber que o induzido vai ficar com carga oposta do indutor. Beleza, gente?
questão assim, tranquila, teórica. Muita gente errou, muita gente colocou essa letra C como resposta. Eu acho que vale a pena, sim, detalhar ela pela questão da eletrização, certo? E ao entender que um fica positivo e o outro fica negativo, a gente consegue perceber que sai elétrons aqui da calça para o gato, beleza? Questão, por ser teórica, todos pensam que é fácil. Pra mim, eu achei que é uma questão de média, assim, sabe? Não é uma questão que dá pra acertar com facilidade, certo? Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Siga, compartilha e manda para um amigo, beleza? Um abraço, até mais. Yeah.